Neste vídeo eu vou te mostrar como fazer entrada e saída de dados na linguagem C++. E a gente, para praticar aqui, né, a gente vai implementar um algoritmo que verifica, né, o maior dos três números inseridos aí, né, pelo usuário no console, beleza? Bom, a primeira coisa que a gente tem que fazer aqui então é criar, né, um arquivo chamado main.cpp, né, que é a extensão aqui do C++. Esse nosso arquivo main aqui, né, toda aplicação em C++, assim como no Java, ela precisa de um ponto de entrada, né, ou seja, uma função aí, né, ou um método de entrada, para a aplicação começar a ser executada a partir dali, certo? Bom, vamos lá então, né, primeiramente carregar o IOStream. Esse IOStream aqui, ele vai permitir a gente fazer entrada e saída de dados, certo? Vou carregar aqui também a biblioteca algorithm. A gente está utilizando a função max, né, que vai calcular lá para a gente verificar qual dos números é o maior. E vou inserir aqui também, né, a namespace standard, certo? Bom, todo o programa em C++ ele precisa de um ponto de entrada, né? Esse ponto de entrada vai ser para a gente aí, né, a função main. Então eu posso criar aqui uma função main. E aqui no C++, né, se você reparar o seguinte, a gente tem aqui um inteiro antes da função, né? Você pode opcionalmente aí, né, tá colocando return 0, né, para estar retornando isso aí, ou não. Quando você não coloca, o seu compilador já entende aí, né, que se trata de uma função com retorno, certo? Ele vai incluir esse 0 aí para você, né? Bom, para a gente exibir caracteres especiais, né, dentro de um programa em C++ utilizando o console no Windows, você também tem que incluir, né, a biblioteca Windows, certo? Windows.h. Bom, feito isso aí agora, o que a gente vai fazer? A gente vai criar agora aqui, né, as funções aí, né, que vão capturar os dados do usuário, né? Para você capturar os dados do usuário, você vai utilizar o objeto sim, né? Então, como você pode ver aqui nessa imagem, né, o sim ele vai ter basicamente, ó, essa estrutura aqui, ó. Você vai colocar o comando sim aí, né, que é um objeto de entrada, esse in aqui, ó, de input em inglês. Essas duas setinhas para frente, você vai colocar o nome da variável. Então, a primeira coisa que a gente vai ter que fazer aqui é criar justamente essas nossas três variáveis, beleza? Bom, antes da gente criar as nossas três variáveis, né, lembra que a gente carregou esse arquivo aqui, ó, windows.h? Então, quando a gente vai exibir alguns caracteres especiais na tela e utilizando o Windows, né, a gente também precisa dessa configuração aqui, ó, a gente precisa formatar os dados de saída para UTF-8, né, que aceita caracteres especiais, beleza? Bom, agora vamos criar aqui então as nossas variáveis, né? Então, vou criar aqui variáveis do tipo inteiro. Então, a linguagem C++ ela é tipada, né, assim como o Java. Eu vou criar aqui então a variável A, a variável B, a variável C e a variável maior, certo? Bom, para a gente estar exibindo uma mensagem aqui, né, informando para o usuário digitar aí, né, o valor de A, o valor de B, o valor de C, a gente vai utilizar, né, o count aí, ó. O count tem basicamente essa sintaxe aqui, ó. Então você vai colocar count, né, menor, menor, e você vai colocar aqui, ó, a mensagem de saída entre aspas duplas, né. Então o sim você utiliza para entrada, o count você utiliza para saída, beleza? Bom, vamos lá então, né, solicitar aqui para o usuário informar o valor de A. Então count, né, informe A. Ponto e vírgula. E agora, né, a gente vai utilizar o objeto sim para estar capturando o valor de A, né? Bom, agora o B e o C também é a mesma coisa. Então, colocar aqui então A, B, C. E aqui vamos trocar para a variável, né, B e também para a variável C, beleza? Lembrando o seguinte, eu poderia estar abreviando, ó, esse trecho de código aqui, certo? Bom, e agora como é que a gente descobre qual que é o maior desses três camaradas aí, ó? Lembra que eu carreguei aqui essa biblioteca de cabeçalho, essa header chamada algoritmo? Essa biblioteca aqui, ó, ela tem uma propriedade, aí, uma propriedade não, uma função chamada max. Essa função max, ela recebe dois parâmetros, né? O parâmetro e o primeiro parâmetro e o segundo parâmetro. Ele vai retornar pra gente aí qual desses dois elementos aí, né, é maior do que o outro, certo? Então vou pegar aqui então, maior é igual a max. Vou então informar aqui o valor de A, né? Vou abrir aqui um max novamente. Vou pegar agora aqui o B e também o C, beleza? Então você não precisa ficar utilizando if else, né, 3 vezes aí para estar descobrindo quem que é o maior. Você pode simplesmente estar utilizando aí uma função, certo? Bom, aqui é o seguinte então, tudo que tem preferência aqui, ó, tudo que está entre parênteses tem precedência aí, né, de execução. Então, como o max ele recebe dois parâmetros, a gente vai ter aqui então, ó, max ele vai processar isso aqui para a gente, já vai devolver um resultado, né? Ou seja, qual que é maior aqui desses dois valores, o B ou o C? Suponhamos aí que seja o C, então retorne para cá. Depois o max vai fazer a comparação do A aqui, né, com o que foi maior, beleza? E agora a gente basta exibir, né, o resultado aí na tela. Então count, né, o maior número é, a gente vai concatenar agora aqui maior, a gente vai colocar aqui ó, uma quebra de linha. Para você utilizar uma quebra de linha, você coloca isso aqui, ó, and L, certo? E agora vamos rodar o nosso código aí, ó. Então, né, a gente vai descobrir qual dos três números aí é maior, né? Então no A aqui eu vou colocar 45, no B vou colocar aqui 25 e no C eu vou colocar 7. Então o maior dos três números aí, né, é o 45. Vamos testar aqui novamente. Vou limpar aqui o console. Vou colocar aqui agora, por exemplo, 1, 56 e 78. Então o maior deles é o 78. Tá aí, né? Então nosso algoritmo funcionou, certo? Recapitulando, para fazer entrada de dados, você utiliza o comando sim, né? Dessa forma aqui. Para fazer saída de dados dessa forma aqui. Então é basicamente assim que você, né, faz a entrada e saída de dados na linguagem C++ utilizando o console, beleza? Bom, espero que tenha dado para entender aqui, né? A gente se vê então no próximo vídeo. Valeu!